Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai falar do Vigip, aí, o fundo da Valora, que tem um foco maior em operações IPCA+. Então vamos lá, bater um papo sobre ele. Fundos da Valora, pessoal, que estão num crescimento absurdo. Absurdo. A Valora vem fazendo um trabalho bem interessante. Tem alguns pênaltis que a gente vai comentar durante o vídeo, mas no geral é muito boa. Se eles resolvessem esses problemas, esses pênaltis, cara, eles iam conseguir se posicionar entre os tops. Então vamos ver. Quem sabe aí um choque de realidade acontece nos fundos, mas por enquanto acho que não. Eles estão aí mais que num frenesi alimentar aí crescendo pra caramba, mas a gente vai observando. Vamos lá. Vou dar apontar o primeiro pênalti e depois a gente fala um pouco do mês. Primeiro pênalti, taxas. A gente tem aí taxas de administração e gestão. Nesse caso, nesse fundo não é tão elevada, mas tem uma taxa de performance aqui de 20%, que esse daí é o IPCA mais a média do yield anual do IMAB 5. Essa taxa é paga de forma semestral. A gente vai ver lá, o fundo tem uma reserva, essa reserva tá aí comprometida com taxa de performance. Um ponto, além dessas taxas aqui, é o que implica nas taxas da emissão, que é o segundo pênalti. Taxas de emissão desse fundo tá meio puxado, estão em algumas ofertas públicas e tal, até oferta restrita também com taxa bem elevada. Então vamos ver. Eu acho que resolvendo esses problemas de taxas aí, o fundo já vai conseguir entrar num outro patamar assim de gestora, de produto. Eu vejo muita gente reclamando das taxas da Valora, muita gente fala, pô, não vou investir nesse fundo por causa dessas taxas. E eu concordo com esse movimento. A gente viu no Vegir, né, que tipo 20 e poucos por cento da receita vai embora para taxa. Então é meio puxado. Vamos lá. O fundo aí, ele tá com uma alocação de 80%, se tratando de valor, uma alocação não tão ideal, eles têm um ponto forte, de dinheiro cair da emissão, e eles conseguiram alocar de forma extremamente rápida, porém, nesse caso, eles estão aí com uma alocação como eles até justificam, né? Os recursos da oferta entraram no finalzinho do mês, então eles não conseguiram aí alocar de forma tão rápida. Mas não tem problema, isso aí eu não tenho essa neura com a alocação. Claro, também não vai demorar 6 meses para alocar um recurso, mas alocando num prazo de até 3 meses, 2 meses, eu não me incomodo. Eu não me incomodo. Agora, o foda é quando fica aquela letargia, aquela demora e tal. Então, o fundo tá se esforçando para alocar de forma cada vez mais rápida, e esse é um dos pontos fortes desse fundo, dessa gestora, por sinal. Fundo finalizou a sétima emissão de cotas, conseguiu captar 240 milhões de reais e o PL do fundo para mais de 1 bi. Virou fundo grande, já está na prateleira de cima de fundos grandes aí. Ele coloca, né, já que a totalidade dos recursos entraram no final do mês, o fundo ele comprou posições táticas de ativos indexado ao CDI. O que é isso? Ele comprou só para deixar lá, para não deixar o dinheiro totalmente parado, né? Claro, ele botou numa aplicação de liquidez, mas não deixar só nessa aplicação. Ele foi lá e comprou 33 milhões de CRI, BRF, BTLG, que, se eu não estiver enganado, é o CRI lá do MGLG. Muita gente comprou, né? Muita gente comprou esse CRI. E 2 milhões nesse RV Ipiranga aqui, duas operações CDI, totalmente fora do perfil do fundo. O fundo é um foco IPCA, mas como eu falei, ele colocou isso só para deixar um caixa de forma melhor remunerada. Depois ele vai pegar, realmente vai vender essas posições e vai comprar posições IPCA+. O fundo pagou um dividendo bem elevado, de 1,75 e, cara, 18% ao ano. E aí, em relação ao VPS, você coloca na balança, né? Eu gosto de falar disso bastante. Seu fundo high yield está te entregando quanto? Ah, tá entregando menos? Ah, tá entregando igual? Abre o olho, porque a gente tem produtos como esse, outros fundos da Valora e dentre outros tantos fundos que a gente tem no mercado que estão entregando aí rendimentos muito melhores que os high yields. Os high yields estão morrendo aos poucos. Eu até falo isso quando eu gravo sobre o Urca, né? O Urca ele é o último sobrevivente dos high yields.
Porque depois, galera, quando eu falo dos ultra high yields, né? Porque existem fundos high yields que continuam rodando bem, mas os ultra high yields, aí, os que tem aquele prêmio exagerado, que paga mais de R$ 2 no mês e tal, esses fundos morreram todos, só sobrou o Urca. Ele fala, né, da questão da rentabilidade, sempre tem aquela defasagem de 2 meses do IPCA, normal, isso é para todo fundo, viu, pessoal? Não é questão do, a valor é assim, aqui não é assado, a REC é de um jeito, não, todos os fundos seguem essa mesma lógica, até porque isso é um pagamento do CRI, não é dos fundos, então é algo dentro do CRI. E aí, o fundo, quando ele recebe esse dinheiro, que vem os juros e a amortização do CRI, quando vem esses dois pagamentos, né, na verdade é um pagamento só, mas você pode desmembrar nessas duas partes, ele vai definir, vai ter esses dois dinheiros na mão aqui, esses dois bolos de dinheiro. Cara, eu apuro meu lucro de forma contábil ou lucro contábil ou lucro caixa? É lucro caixa, beleza, aqui é os juros. Juros eu distribuo. Amortização, não posso distribuir, tem que reinvestir. Tá, mas tem uma partezinha da amortização que ele pode distribuir que é referente o que a gente fala que é a crua. Não, isso aqui eu posso distribuir X%. Beleza. Distribui, bota isso aqui e vai investir em outras operações. O lucro competência, como é que funciona? Ele recebe os dois valores e aí ele olha, juros é lucro, vai embora, e amortização. Mas ele pega esse dinheiro e aí o que ele faz? Ele olha e fala, caraca, a inflação 2 meses atrás foi 1%. Dá o valor da metade desse valor dessa PMT, dessa amortização que teria que ser amortizado. Cara, eu vou distribuir, a inflação para mim é lucro. Então ele distribui e sobra um pouquinho para ele amortizar, para ele dar amortização. Às vezes nem sobra nada. Então, o que ele está fazendo? Ele está te adiantando um fluxo futuro, porque na outra apuração a crua, então ele fica lá preso. Já nessa apuração do competência, ele te adianta o fluxo que deveria ter ficado acruado. Com isso, qual que é o problema? Até entrando um pouco nesse assunto, saindo um pouco do vídeo, mas qual que é o problema disso? É o seguinte, se lá na frente esse CRI der problema, o cara que está aqui no lucro caixa, ele tem lá isso aqui de grana acruada, que é dinheiro, que é inflação e tal, mas que ele não distribuiu porque não virou caixa. Aí deu problema, ele, cara, eu tenho aqui o problema tá impactando o fundo, mas eu tenho isso aqui acruado, isso aqui eu já vou cobrir o rombo do problema, tudo bem, segue a vida. E esse cara aqui do competência, que distribuiu pra caramba e tal, deu problema, e aí? De onde ele vai tirar o dinheiro? Não vai, ele vai, cessa o pagamento, e aí começa toda a ciranda. Outro ponto, também é legal de falar disso, que a gente não vê os fundos que apuram por competência, que teoricamente é uma alocação, é uma apuração de lucro um pouco mais, não sei se agressiva seria a palavra correta, mas é um pouco mais, eleva um pouco mais o risco do fundo. A gente não vê esse pessoal fazendo PDD. PDD, para quem não sabe, é provisão para devedores duvidosos. Resumindo, você tem um CRI que tá com problema, você tá vendo que ele tá meio mais ou menos, meio capenga, você já fala, cara, vou começar a provisionar aqui todo mês. Esse CRI me paga 10 centavos. Vou começar a provisionar 3 centavos todo mês aqui, porque se der problema, eu tenho um colchão aqui para absorver. Igual o cara do lucro caixa teve o colchão que aconteceu, né, por conta da apuração. Eu vou provisionar aqui para criar um colchão. Claro que o lucro caixa também pode fazer isso, mas eu vou provisionar aqui. Ninguém faz isso. Então, eu estou falando isso por quê, pessoal? Porque a gente tem um fundo com perfil de risco interessante, entregando rendimentos muito bons. Então eu sempre gosto de bater nessa tecla com vocês para ver se entra na cabeça de vocês, para vocês sempre colocarem na balança o seguinte: risco versus retorno. Tá valendo a pena ou não tá valendo a pena? Não sejam, pelo amor de Deus, não sejam torcedores de fundo imobiliário, não amem o fundo. Não amem o fundo. Você pode ser cotista desse fundo, pode adorar ele, mas se você vê algo que não tá muito legal, não fique tipo, o meu Vigip, adoro ele. Porra nenhuma. Começou a fazer alguma coisa que você não gosta, meu irmão, home broker, vende, adeus, segue a vida. Não quer vender tudo? Vende parte, tal. Enfim, eu tenho essa política para mim. Eu não tenho amor a fundo imobiliário nenhum. E principalmente fundo de papel, que eu não tenho mais amor ainda. Porque o fundo de papel, galera, eu gosto bastante. Tem gente que acha que até que eu não gosto de fundo de papel. Eu adoro fundo de papel. Só que o fundo de papel, ele consegue mudar a cara dele muito rapidamente. Se você não tiver ligado, não tiver uma atenção na carteira dele, o gestor pode mudar a carteira dele inteira de um mês para o outro. Quer exemplo? CPTS. CPTS roda meio bi no mês. E aí?
Tipo, não falando que isso que ele fala, que ele faça seja errado, não, porque é o estilo desse fundo, ele faz isso, é a pegada dele, mas colocando esse fundo aqui de exemplo, ele tem a carteira dele. Se o gestor quiser mudar a carteira inteira, em teoria, ele até consegue. Claro, o mercado depende de liquidez de mercado, mas ele consegue fazer essa mudança. Então, se você não ficar muito de olho na direção que o gestor está levando o fundo, como é que tá as operações e tudo, pode ser que quando você assuste o fundo, já não é o mesmo fundo que você comprou há um ano atrás. Você fala, caraca, o que aconteceu com esse fundo? Então, é diferente já de um fundo, por exemplo, um fundo logístico. Fundo logístico, o gestor, se ele quiser reciclar a carteira inteira, pô, vai uns 2 anos para ele vender. Exemplo, vou dar um exemplo prático, não é de logística, mas é de varejo. HGRU. HGRU está vendendo nas lojas da Pernambucanas. Ele tem 64, tinha 64, vendeu 5 até o momento. Imagina para ele vender 64, quanto tempo isso não vai demorar? Então, o fundo de papel, ele é mutável, ele consegue mudar muito rápido a carteira dele. Se ele precisar mudar a carteira dele assim, ele muda. Então, fiquem atentos aí com essas questões. É um pouco diferente do tijolo nesse ponto. Enfim, vamos seguindo. Mês de maio, a cota patrimonial do fundo sofreu uma variação negativa de 65 centavinhos, nada demais. E por que aconteceu? Ele está aqui. Ajuste de marcação ao mercado da carteira de GUI como consequência da abertura da taxa de juros, ok? Realização de inflação acumulada e capturada nos CRIs se transformaram em caixa. Foi o que eu falei. Lembrou o valor que fica acruado? Esse valor, quando ele começa a acruar, ele começa a levantar o VP do fundo. Então vai acruando 10 centavos, no outro mês mais 10, no outro mês mais 10, papapá. Quando você vê, você já tem, tipo assim, dentro do VP, esse fundo ele não traz para a gente essa informação, mas tem fundos que colocam isso, né? Você já deve, por exemplo, a FHI traz essa informação. Sei lá, o fundo tem R$3 acruado, o VP dele é 90. Quando ele distribuir esse dinheiro, o VP vai para 87. Então o VP vai cair. Mas é claro, isso é um processo que está sempre acontecendo. Então, ao mesmo tempo que ele está distribuindo o valor acruado, está acruando valores novos. Então é sempre um jogo de acrua, distribui. E em meses de inflação mais alta, vai acruar mais. E a distribuição vai depender de mais fatores, mas a distribuição geralmente é meio linear. Só em alguns casos, por exemplo, de fundos que tem aquele mecanismo de cash sweep. Para quem não conhece o que é o tal do cash sweep, é aquela questão do fundo da do saldo amortizar o mais rápido possível. Então tudo que tem de recebíveis, nada volta para quem está cedendo os recebíveis, vai tudo para pagar a operação. Então amortiza bem rápido. Com isso, o fundo consegue sair distribuindo assim de forma mais agilizada. Mas, na maioria dos casos, é algo mais, digamos assim, linear. Claro, o fundo também, quando ele fizer alguma venda, ele destrava aquele valor. Enfim, vamos seguindo. É só para deixar isso aí claro para vocês. Questão da ajuste à marcação, já comentei bastante. Né? Sobe os juros, o CRI, que tem uma taxa IPCA mais 5, o juros estava IPCA mais 3, o NTNB, né? NTNB foi para 5, esse CRI tem que se ajustar para manter o spread. Então ele perde valor e vai para o IPCA mais 8. E fica sempre essa coisa. E o fundo vai marcando o patrimônio. Por isso que a gente está vendo muito fundo de papel aí, o VP, caindo. Porque a gente está aí num juros das NTNB subindo. Então é normal. Não se preocupe com isso. E desconfie do fundo que não está caindo o VP. Fundo de papel que não está caindo o VP, você tem que parar e falar, cara, como é que esses caras estão marcando patrimônio? Eles estão dando algum disclaimer? Porque tá todo mundo caindo e esse fundo não tá? Então fiquem de olho. Vamos lá. Tudo é de implante, né? O número de cotistas. Esse aqui tá absurdo. Isso que eu falo. O valor tá indecente. 83 mil cotistas. Cresceu 31% em relação ao mês anterior. Cara... Tem fundo que cresce, sei lá, 20% no ano, os caras crescendo 30% de um mês pro outro. Então tá tendo uma procura violenta por esses fundos. Por isso que eu falo, imagina esse fundo aqui chegar e fazer só oferta restrita, tipo igual o Iridium fazia. Só oferta restrita, taxinha baixa. Bicho, ia voltar ao ágio. Ia ter um ágio bem grande, né? Então é um ponto que eu acho que a Valora tem que se atentar. O fundo distribuiu aí 1,75 e ele coloca, ó, reserva de caixa que é 22 centavos. Para eventuais despesas, incluindo taxa de performance. Bem provável que o grosso desse valor é tudo taxa de performance. O que é triste, né? Por ir para os cotistas. Aqui um pouco da DRE dele. Tem muito o que comentar. A gente consegue ver aqui. Teve só um ponto, né? As negociações, ó, isso aqui destrava muito valor. Foi considerável em relação à receita do fundo. A gente vê aí. Mas no resto, tudo em patamares ok. Nada que chame atenção, a gente pode ver aqui.
um pouco só para trazer em perspectivas o quanto saiu de negociação. E o fundo pagou em 40, 1,50, opa, 1,50 e 1,75. Vamos ficar de olho para ver como é que vai ser as próximas distribuições. Não se animem muito com papelada. Tá tendo toda aquela questão dos combustíveis que reduziram o preço. Tá tendo um movimento forte lá fora de queda das commodities, queda do petróleo. Pode ser que a gente veja aí alguma deflação nos próximos meses. Não se assustem se vier deflação nos próximos 2, 3 meses, hein? Eu já cantei vou até fazer meu jabá agora, hein? Eu já cantei essa pedra lá na área de membros de uma semana atrás. Tô falando isso com o pessoal, falando, galera, fiquem de olho, não demore com isso. Direcione os aportes aí da maneira que eu comentei no vídeo. Eu não vou comentar aqui, mas porque para valorizar a galera que tá lá. Então seja membro, o link fica na descrição. E tem também um negócio do lado onde você clica para se inscrever, tem lá um seja membro, assim, você clica, R$4,99, tudo pagamento, tudo via YouTube, cartão e tal, é tudo com Google. Então é bem interessante, eu posto uns vídeos exclusivos por lá. Seguindo a carteira dele aqui, a gente consegue ver o foco, ele tem um foco grande em residencial. E esse fundo tá bem diversificado. A gente vê que a maior posição agora é 6%. Daqui a pouco ele tá igual um Knip da vida. Se a maior posição, você olha e vai, caraca, a maior posição tem 4%. Então tá indo num caminho muito interessante. A gente vê que ele tem aqui o caixa, né, de 200 e poucos milhões. E ele tem um pouquinho aqui que rende mais distribuir, provisões, etc. Aqui um pouco da alocação do fundo. Tá com a parcela de 20% em caixa, conforme eu já comentei com vocês. É da emissão, nada a se preocupar. E o foco é IPCA, ele tá com essa questão do CDI, também como eu já comentei, né? Uma alocação tática. Isso não vai ficar no fundo. Pode ser que no próximo relatório do mês que vem que a gente for ver, isso já nem esteja aí. Bem provável. Segmentos, como eu comentei, do residencial, né? E o foco desse fundo, que é do mesmo da parte forte da Valora, é que ela origina e estrutura todas as operações. Um ponto que eu falo, pessoal, vocês podem até se perguntar, o pessoal questão de taxa de performance, que eu falo que tem que tirar e tal, contar um segredo para vocês. Eles ganham muito dinheiro com isso aqui, viu? Não é pouco dinheiro que eles ganham com essas estruturações de gerações próprias, não. Então, é nada mais justo de tirar isso. Vocês acham que, por exemplo, a FHI tá pagando essas emissões como? É daqui, ó. É esse dinheiro aqui. Isso aqui dá um dinheirão. Pra vocês terem ideia, para elaborar um CRI, um advogado cobra, se eu não me engano, tipo, entre 100 e 150 mil reais. Foi o último valor que eu escutei. Então, quem for do direito aí, vai estruturar CRI. Larga esses processos aí, maluco. Vai estruturar CRI, que esse negócio dá dinheiro pra caramba. Enfim, vamos seguindo. A alocação por rating é legal, que ele tem um rating internacional nessa carteira, em algumas operações da carteira, e são aí agências de alto nível, né? Standard & Poor's, Fitch e Moody's. Então, preciso falar alguma coisa, né? Ele comenta do LTV, a gente vê aqui tem alguns CRIs sem garantia real, isso aí é um ponto de atenção, mas não é nada que você tem que ficar tipo, vou arrancar os cabelos aqui, não. Claro, atenção. E aqui um pouco de cada uma das operações. No vídeo do mês passado, eu acho que eu mostrei o que não tinha garantia. Mas tá aí a carteira. É só pegar e olhar, ele escreve aqui, quer ver, ó. Ele escreve, fica aqui embaixo, agora ele coloca, ó, razão de garantia e tal, aí nos que não tem, ele escreve que não tem garantia real. Enfim, é isso, galera, tem pra falar. Peguei, só pra gente finalizar, ó, liquidez maravilhosa, 3 milhões por dia. No mais, fica aí o vídeo. Comentei bastante coisa que não era tanto do relatório, até pra gente trocar uma ideia aqui, um bate-papo. Como eu tô fazendo esses vídeos fora dos combos, né? Eu estava fazendo os combos das gestoras, eu tô excluindo os combos até para poder manter o 3 vezes por dia. Eu tô fazendo alguns vídeos com essa pegada de trazendo alguns assuntos que não são somente do relatório, pra gente poder fazer um vídeo mais completo, não ficar um vídeo, sei lá, de 5 minutos, fazer um vídeo de pelo menos uns 10 minutos e tal. Fica mais interessante para vocês aí, um conteúdo um pouco mais completo, falando do fundo e entrando em algumas curiosidades, algumas coisas que acho que fica legal de complementar. Beleza? Então fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, fui!